Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 69, até o 74. Como disse, passagem muito conhecida de todos os irmãos, tenho certeza disso. Que diz assim: Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada, disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente, também tu és dele, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Amém? Como disse, passagem bastante conhecida. E contextualizando os irmãos, quando Jesus é preso e é levado diante do sumo sacerdote, a Bíblia vem nos dizer que Pedro seguiu Jesus, só que de longe, e ficou observando ali o que ia acontecer com Jesus. E então Jesus é levado diante do sumo sacerdote, Caifás. E lá dentro acontece várias perguntas que os irmãos podem continuar lendo depois, os irmãos se situarão melhor. Mas dentro da nossa passagem, Pedro fica por lá de fora do pátio e Pedro ele nega Jesus. E esse fato de negar a Jesus me levou a uma meditação de que nós já ouvimos diversas vezes e várias interpretações, nós poderemos sempre ter vários ensinamentos dentro dessa passagem, mas eu estava pensando no fato de Pedro negar a Jesus, o medo que ele estava. E aí eu comecei a olhar para esse lado. Pedro ele estava com medo, porque Jesus não foi levado por qualquer um. Era a autoridade da época que arrastou Jesus lá para dentro, arrastou no sentido de levar Jesus lá para dentro. E Pedro sabia que dali em diante não seria muito prazeroso ver o destino de Jesus. Pedro ele sente medo. Só que aí eu comecei a olhar por esse lado e comecei a pensar: medo de quê? De também ser crucificado com Cristo? Medo de quê? De apanhar na porta por ser um dos discípulos de Jesus? Então Pedro começa a negar: olha, eu não conheço esse homem, eu não sei o que vocês estão falando. E a conclusão que eu chego que Pedro ele teve medo de se posicionar. E é em cima disso que eu quero falar hoje. O que me chamou a atenção e me levou a meditar, o medo que Pedro teve diante das criadas foi de se posicionar. Porque se posicionar traria outras consequências. Questionamentos. Porque se a gente for parar para pensar, era óbvio que Pedro andava com Jesus. Se a gente for ver, Pedro ele sempre foi companheiro. Ele sempre estava com Jesus. Jesus foi orar no Getsêmani, Pedro estava com ele lá. Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, ele disse para ninguém mais seguir, só Pedro, Tiago e João. Só os três. Pedro, na grande maioria, se não em todas as vezes, Pedro estava sempre com Jesus. Não tinha como não dizer que Pedro não andava com Jesus. E Pedro, ele nega
E como a gente leu, ele jura. E o que a gente já aprendeu aqui na escola bíblica dominical, que quando chega a necessidade de jurar é porque tem algo muito errado. Porque a palavra tem que ser sim ou não tem que ser jurada. Né? Eu não preciso jurar, não, eu juro. Quando eu chego ao nível de jurar, porque eu estou querendo forçar demais a barra. Mas Pedro estava sempre com Jesus. E aí eu fui meditar no Evangelho de João, nessa mesma passagem. Vamos lá no Evangelho de João, capítulo 15. Porque me chamou a atenção algo que somente uma pessoa com muito medo tomaria essa decisão, porque olha só, o que ele diz no capítulo 18 do Evangelho de João, e aí nós vamos ler o versículo 15 até o 18, e depois o finalzinho, 25 a 27. Ó, versículo 15 até o 18, diz assim, é a mesma passagem que a gente leu lá. É Simão Pedro, aí ele já fala de um outro discípulo, tá? Seguiam a Jesus. Jesus estava sendo levado para o sumo sacerdote, Pedro, e um outro discípulo seguia Jesus. Aí ele fala assim, ó, e este discípulo, o que estava junto com Pedro, era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus, tá? Na sala do sumo sacerdote. O versículo 16 diz, e Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo, aquele que tinha entrado, tá? Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro, não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele, não sou. Ora, estavam ali os servos e os criados que tinham feito brasas e se aquentavam, porque fazia frio. E com eles estava Pedro, aquentando-se também. Aí Pedro agora estava no pátio. Tá? Aí a gente vai lá para o versículo 25 a 27. E aí ele continua dizendo de Pedro, que Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe, pois, não és tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse, não sou. E um dos servos, olha só, um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse, não te vi eu no horto com ele? Ou seja, não tinha como Pedro negar que não andava com Jesus. O parente do soldado que ele cortou a orelha falou, eu te vi no horto com ele. Não tinha como Pedro negar. As evidências eram grandes. E outra, como que um discípulo entra lá, porque era amigo do sumo sacerdote, entra e volta para chamar Pedro? Se Pedro nem conhecia aquele homem, se não conhecesse a Jesus, como ele jurou que não conhecia, o que ele estaria fazendo ali, junto com um discípulo de Jesus que entrou e entraria também? Ou seja, não tem lógica. Porém, como eu disse, o que eu enxerguei, o que me fez meditar, é que Pedro teve medo de se posicionar, porque Pedro era companheiro. E aí eu fiquei pensando, por que Pedro teria medo de se posicionar? Dizendo, sim, eu sou discípulo dele. Por quê? Nós conhecemos o temperamento de Pedro. Pedro, ele era ousado. Portanto, quando foram prender Jesus, mais que depressa, ele arrancou da espada, foi na orelha, tum! Ele era ousado. A ousadia de Pedro, em outra situação, nos mostra quando Jesus está andando sobre as águas, e aí todo mundo com medo, Pedro é o único que levanta e fala, se tu és o Cristo mesmo, me permita que eu vá até você. E Jesus fala para ele, vem, e ele foi. Se isso não for ousadia, eu não sei o que é. O único. E a Bíblia vem dizer que ele só afundou porque ele se deu conta onde ele estava, sentiu medo e afundou. Mas ousadia. Pedro, ele era impulsivo. Que aí entra o ponto do soldado com a orelha cortada.
O soldado chegou para prender Jesus, Pedro, mais que depressa, na orelha do soldado. Ele era impulsivo. Em outras circunstâncias, Jesus fala assim, vou lavar os seus pés. E aí Pedro pula e fala assim, não, ninguém lava meu pé. E aí Jesus fala assim, se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Aí Pedro fala, então que não seja só os pés, lava a mão e lava a cabeça. Ou seja, ele era impulsivo. Ele, muitas das vezes, ele agia de uma forma impulsiva, e aí é como se Jesus tivesse, calma Pedro, deixa eu te explicar primeiro por que eu tenho que te lavar os pés. Mas ele já estava ali, já querendo se justificar. O que me leva a pensar que se Pedro se posicionasse naquele momento, naquela situação, como discípulo de Jesus, iriam questioná-lo. E ao questioná-lo, Pedro, por ter essa personalidade forte, eu acredito que Pedro não teria argumentos para se defender. E me leva a crer, eu tenho esse direito de pensar que por causa do temperamento de Pedro, talvez Pedro não teria argumento, mas teria atitude. E fosse talvez brigar com todo mundo ali dentro. O que me leva a crer. E daí, a gente entra nessa meditação. Muita gente não se posiciona porque tem medo de ser questionado. Muita gente não se posiciona porque não quer questionar. E aí a gente começa a pensar da seguinte forma, mas como que eu vou ter medo de ser questionado? Eu tenho medo de ser questionado quando eu estou inseguro e não tenho conhecimento. Muitas das vezes, cristãos não se posicionam como cristão porque não querem ser questionados. E não querem ser questionados porque não têm conhecimento para questionar. Muitos cristãos têm medo de se posicionar porque não querem ser questionados. Ou tem medo de se posicionar, por quê? Porque tem medo de perder uma amizade. Muitas das vezes você como cristão, as pessoas como cristão têm medo de se posicionar porque tem medo por passar por louco, é maluco, e ser caçoado. Tem medo de entristecer alguém. Já viu aquela pessoa que não quer corrigir? Porque fala, não, se eu corrigir ela pode se ofender. Não, eu não vou corrigir porque, deixa ela, depois ela descobre. Tem medo de ter inimigos e ser perseguido. Entenda, quando eu coloco a palavra posicionar, eu estou falando na sua vida como um cristão. Nós, como cristão, nós temos que nos posicionar diante de situações desse mundo. Nós, como cristão, nós temos que estar preparados para ser questionados e não ter medo de questionar. Questionar é bom. Seja prudente, obviamente. Vamos ser prudentes. Mas temos que questionar. Temos que perguntar. Muitas das vezes, nós somos questionados porque somos cristãos. E muitas das vezes, deixamos de questionar porque alguém não acredita em Deus. E você ouve aquela pessoa dizer que não acredita e você, como um cristão, você está tudo bem, toca a tua vida, não acredita. E muitas das vezes, nós nem paramos para pensar assim, por que você não acredita? Deixa eu conhecer a sua causa. Deixa eu ver por que você não acredita. E a gente não pergunta. E a gente não se interessa. Não, porque isso aí é problema dele. Quebrou um galho no ouvido, não quer saber, então deixa. Não. Como cristão, nós temos que perguntar. Podemos perguntar. Se a pessoa ela tem a maturidade de te responder honestamente, não há por que não perguntar. Obviamente, existem pessoas que não têm essa maturidade de responder certas perguntas e parte para a hostilidade.
aí fica querendo ofender e não tem argumentos e simplesmente tudo bem. Então eu entendo, não vamos questionar essa pessoa. Mas isso não me isenta de eu me interessar pela causa dessa pessoa. Porque às vezes o que essa pessoa precisa é só de um esclarecimento. E aí eu me calo. Me calo porque tenho medo de ser questionado. Quando, muitas das vezes, uma pessoa não acredita em Deus e nós nem questionamos a descrença dela, essa pessoa, como eu disse, às vezes ela pode estar só precisando que você dê um esclarecimento. Se você tem o conhecimento, por que não falar? Por que não? Fale. Esclareça. Eu estava pensando em casa e muitas das vezes isso acontece com a gente. Eu fico ofendido se alguém falar mal da minha esposa, mas não me ofendo se alguém falar mal do meu Deus. Não é estranho isso? Por que eu me ofendo se alguém falar mal da minha esposa, mas não me ofendo se alguém falar mal do meu Deus? Ah, por quê? Porque Deus não precisa de advogado. Deus é Deus. E realmente, Deus não precisa de advogado. Mas Deus precisa de testemunhas. E se eu sou testemunha, eu tenho que testificar. Eu tenho que testemunhar quem é Deus. Logo, se eu ouço alguém falando mal de Deus, ou que não acredita em Deus, eu não posso simplesmente falar, é Deus com ele, Deus toca na vida dele, Deus trabalha na vida dele. Se eu sou testemunha, eu testemunho. Eu falo, meu amigo, está equivocado. Não é bem assim. Não é isso que você está falando. Mas como eu disse, eu não questiono para não discutir. E aí eu quero abrir um outro parêntese nessa palavra discutir. Essa palavra hoje em dia, no nosso vocabulário, ela é dada como algo ruim. Discutir. Houve uma discussão. Houve um desentendimento lá, discutiram pra caramba. Porém, ao empregar a palavra discutir significa analisar questionando. Discutir significa analisar minuciosamente. E aí eu estava procurando o significado de discutir e tal, e lá na sua forma original, lá no latim, discutir ela é ainda um pouco mais diferente do que nós estamos acostumados a entender. Discutir, a junção de duas palavras, e ela significa separar e sacudir. Nada a ver com o que a gente sabe, né? Separar e sacudir. Por exemplo, eu estava lendo a história e pesquisando e vi que lá no passado, os médicos, dentro desse contexto, usando a palavra discutir no seu original, os médicos, quando eles pegavam uma erva, eles colocavam num pote com água e sacudiam essa erva para fazer um medicamento. Mas por que eles sacudiam essa erva? Para que a água sacudisse, balançasse e limpasse as raízes, separando a terra da raiz. E aí eu fiquei pensando nisso. Eu não questiono para não discutir, mas discutir é separar e sacudir. Separar e sacudir. Quando eu questiono, a minha intenção tem que ser o quê? Separar o que é ilusão e realidade e sacudir no sentido de falar, acorda, meu amigo, você está dormindo. Acorda, meu amigo. Quando eu questiono, eu separo e eu mostro o que é realidade e ilusão, o que é realidade, o que é ficção. Como um cristão, eu tenho que me posicionar. Só que para eu me posicionar,
eu preciso de pelo menos duas coisas. Primeira, estar cheio do Espírito Santo. Segundo, ter conhecimento. Veja que Pedro tinha conhecimento. Quem ensinou para Pedro? O próprio Jesus Cristo, durante todo o seu ministério. Pedro andava com Jesus para cima e para baixo, aprendeu, tinha conhecimento. Mas só depois que Pedro foi cheio do Espírito Santo que começou a pregar a palavra como deveria ser pregada. Só depois de ser cheio do Espírito Santo que ele se posicionou. Olha que bonito. Logo, se eu estiver vazio, tanto do conhecimento quanto do Espírito, eu nunca terei coragem de me posicionar como um cristão. Nós vemos muitas igrejas hoje onde as pessoas não valorizam o ensinamento da palavra. Nós vemos muitas igrejas hoje que estão atrás de movimento e não avivamento. É diferente. Movimento para avivamento. O avivamento, quem traz o avivamento é a palavra. A palavra que te mantém vivo, a palavra que te mantém forte, a palavra que te mantém estruturado, a palavra que te dá o discernimento. A palavra é quem te guia, a palavra é o teu manual. A palavra te dá base. E muitas pessoas hoje não questionam por falta de conhecimento. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas não tem conhecimento. Aí entra o assunto que a gente estava falando aqui no discipulado hoje de manhã, como a igreja de Corinto, cheia do Espírito Santo, mas sem conhecimento nenhum. Aí no capítulo 2 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala para eles: eu falo a vocês como a meninos, como a carnais. E olha que no primeiro capítulo, logo nos primeiros versículos, ele fala assim: olha, vocês são uma igreja completa ao ponto de que nenhum dom lhes falte. Ou seja, uma igreja que estava cheia de dons espirituais. Mas ele se refere a essa igreja como carnais, como a meninos, por falta de conhecimento. E sim, eu dei essa volta inteira para chegar aqui agora e falar para os irmãos: se você não estiver cheio do Espírito Santo e do conhecimento, você vai ser um cristão covarde. E quando eu falo de um cristão covarde, eu estou falando de um cristão que nega Jesus. Quando eu me acovardo como um cristão, eu estou negando a Jesus. E aí você fala: eu vou à igreja todo domingo. Ah, muita gente sabe que eu sou cristão. Muita gente sabia que Pedro era discípulo. Mas quando foi a hora dele confessar: eu realmente sou discípulo, ele negou. E Jesus já tinha falado para ele: Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. E muitas das vezes nós passamos por essa situação. Negamos a Jesus porque não nos posicionamos. Porque temos medo de falar quem somos. Porque temos medo de falar no que cremos. Porque temos medo de falar quem é o nosso Deus. Vir à igreja é uma obediência bíblica. Só que a sua meditação, a sua santificação, ela é diária. Ela é todos os dias. Não é só dentro da igreja, é na sua casa, é no seu trabalho, é na rua, é todo momento estar se santificando. E aí a Bíblia nos fala, quando Jesus fala que vai enviar o Consolador, ele fala assim: ó, o Consolador vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho ensinado. Ou seja, não basta só eu ser cheio do Espírito Santo e não ter conhecimento. Porque se o Espírito vai me fazer lembrar tudo que eu aprendi, primeiro eu tenho que aprender.
Primeiro eu aprendo. E quando eu aprendo, aí eu entendo que eu preciso do Espírito Santo. E aí quando eu sou cheio do Espírito Santo, é uma combinação de entendimento com santificação. E aí as coisas começam a melhorar. Aí eu consigo me posicionar. Quando alguém me questiona na rua, eu não vou baixar a cabeça e vou embora. Não, tá certo, porque eu não quero discutir, porque eu não quero brigar. Mas não é discutir e brigar. Se você tem conhecimento e está cheio do Espírito, o Espírito vai te dar sabedoria para falar com aquela pessoa. E quem sabe aquela pessoa não seja a próxima que você vai ganhar para Jesus. Quem sabe aquela pessoa não seja o peixe que Deus está botando para que você pesque. Não vamos nos acovardar por causa do nome de Cristo. Mas o mundo tem que ver em nós quem somos por causa de Cristo. O mundo tem que ver. As escolas dominicais ficam vazias. Graças a Deus aqui nós ainda temos os irmãos que cooperam, que vêm à escola. Mas muitas igrejas, na hora do culto, está cheio, a igreja está socada, repleta, saindo pelo ladrão. E tu vai na escola bíblica dominical, ou num culto de doutrina, onde é ensinada a palavra, e está vazio. Porque as pessoas querem movimento e não avivamento. Não deixe de estudar a palavra. Venha para a escola dominical. Digo mais uma vez, sim, dei essa volta toda para chegar agora para você e falar, venha para a escola dominical. Se você vem para a escola dominical, você aprende a palavra. Se você aprende a palavra, você entende que precisa ser cheio do Espírito Santo. Se você está cheio do Espírito Santo, você não vai ter medo de se posicionar. Se você se posicionar, você não vai ter medo de ser questionado ou questionar. E assim nós vamos exercendo o nosso papel de testemunhas de Jesus Cristo. Como eu disse, não lembro se foi o último domingo, que Jesus não quer seguidor, ele quer discípulo. Só que discípulo conhece, seguidor não conhece. Seguidor segue para ver o que vai acontecer. Discípulo, ele senta à mesa. Discípulo, ele come junto. Nós temos que ser discípulos. Discípulo não nega a Jesus por medo de se posicionar. Amém? Então, que os irmãos guardem essa palavra. Guardem essa palavra. Não fiquem só dentro da igreja. Porque eu já vou no domingo, e no domingo eu já vou para a escola bíblica dominical. Então, durante a semana eu não preciso estudar a palavra. Não. Em Atos capítulo 17, ele fala de Paulo e Silas, quando vai ensinar a igreja em Bereia. E lá em Bereia, os irmãos na sinagoga ouviam a palavra, e a Bíblia vem nos dizer que eles todos os dias meditavam naquelas coisas que eram ditas. Procuravam, analisavam. Você aprendeu hoje na escola bíblica dominical. Saia daqui, chegou durante a semana, reveja, estude, anote sua pergunta, bota o professor contra a parede. Questione, não tenha medo de questionar, mas tenha maturidade para entender que nem sempre o que você perguntar, a resposta vai ser o que você quer ouvir. Mas nós temos que perder essa timidez de questionar, de perguntar. Por quê, meu irmão? Por que está falando isso? Olha, eu li na Bíblia e não é assim que está escrito. Por que o irmão está falando isso? Meu irmão, olha, eu estava estudando em casa e eu vi que está escrito diferente do que o irmão está falando. Muitas igrejas estão morrendo porque não questionam, comem tudo que se dá. E os irmãos têm toda a autonomia para perguntar, questionar.
E os irmãos não façam isso somente aqui. Qualquer outra igreja que os irmãos forem ouvir uma pregação e ouvir um testemunho ou alguém profecia, questione. Questione, porque a Bíblia dá respaldo para isso. Você deve questionar. Meu irmão, olha, essa profecia aí, o irmão falou, mas a Bíblia não está muito de acordo com o que o irmão falou, não. Não tenha medo de se posicionar. Uma vez que você está embasado na palavra, cheio do Espírito Santo, se posicione, porque você é testemunha do Deus vivo. E como testemunha, você deve testificar. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Que Deus continue abençoando os irmãos. Uma palavra rápida, simples, mas que me chamou muita atenção durante a semana. Muitos não se posicionam porque têm medo de ser questionados. Não deixe de se posicionar como um cristão, como uma cristã.